Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Mestre nos penetre e permaneça conosco, agora e sempre. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Já estudamos o primeiro tópico, retribuir o mal com o bem. Mima, companheiros do Francisco Boris, a minha gratidão, o meu abraço, que o nosso estudo seja muito abençoado. Nesta oportunidade, o segundo tópico, os inimigos desencarnados. Este tema está contido nos números 5 e 6. Mana Rosa, também a você, o meu abraço, a minha gratidão. Desde o advento do Cristo, portanto, do Evangelho, desde a insuperável exemplificação de nosso Senhor, nós estamos todos absolutamente certos e seguros quanto à vida imortal. O cristão, tocado pelo Evangelho, não somente crê na vida espiritual, ele tem a absoluta certeza, inabalável convicção. A morte não mata a vida. O fenômeno biológico a que damos o nome de morte, que em verdade é apenas uma transformação, atinge a organização celular, o corpo, mas não atinge o espírito. O espírito vivia antes da formação do corpo e o espírito sobrevive ao fenômeno chamado morte. Portanto, perecível é tudo o que se relaciona ao corpo. Imperecível e imortal é tudo o que se refere ao espírito. Sendo assim, os sentimentos que se radicam no espírito não se modificam, não desaparecem com o advento da chamada morte orgânica. O amor e o ódio, a mágoa, o ressentimento ou o perdão, para mencionar estes sentimentos somente agora, permanecem. E assim se compreende que todos nós poderemos ter inimigos na pátria espiritual.
amigos e inimigos, amigos de outras reencarnações que permaneceram na pátria espiritual enquanto reencarnamos, ou inimigos de outras reencarnações que lá permaneceram, como também poderão continuar nossos amigos, aqueles que conhecemos na presente experiência carnal e que retornaram à pátria espiritual antes de nós. E assim se dá também com os inimigos. Os amigos encarnados ou desencarnados concorrem, contribuem para o nosso bem. E os adversários encarnados ou desencarnados podem contribuir para os nossos males. Há certas enfermidades, certos distúrbios, certas perturbações não explicáveis à luz da ciência, nem mesmo à luz da medicina ou da parafernália tecnológica. Nem sempre os exames de laboratório conseguirão demonstrar esta influência negativa. O espírita respeita todas as convicções religiosas sinceras, mas não há doutrina que se compare à doutrina espírita, que é a doutrina cristã original, ora restaurada, sendo adequada, adaptada aos tempos novos. A doutrina espírita nos diz que os inimigos desencarnados não são aqueles demônios, os diabos da teologia clássica. Esses espíritos perturbadores são as almas dos homens, desvestidas do invólucro carnal. Nada mais além disso. O espírita, portanto, mais do que qualquer outro profitente das demais doutrinas espíritas, sabe que, da mesma forma como necessita amar o próximo, necessita estender esse amor àqueles que, ora, estão domiciliados na pátria espiritual, que são nossos próximos também, porque à medida em que vamos estendendo o nosso amor ao próximo, terminaremos por alcançar, por abranger os afetos e os desafetos que ora permanecem na pátria espiritual. No item 5, nós vamos encontrar muitos e bons apontamentos. Agora, nesta oportunidade,
trago alguns destes apontamentos, pontuando com objetividade. Está dito no item 5 do capítulo 12 do Evangelho que o espírita sabe que tem muitos motivos para ser indulgente, perdoador, misericordioso com os seus inimigos, tanto encarnados quanto desencarnados. O espírita está informado de que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária. Portanto, todos nós, sem exceção, através do tempo, da evolução, da melhoria gradual, das reencarnações, que são oportunidades que se renovam, todos atingiremos a perfeição relativa e, consequentemente, vamos abandonando a maldade, superando as deficiências, as imperfeições. Ninguém é ou será perverso, maldoso para sempre. O progresso chega para todos, embora em tempos diferentes, a depender do esforço de cada um. O espírita sabe que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. A morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. O espírita sabe que a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. E aí está uma das causas das animosidades, das rivalidades, dos ódios inatos existentes no seio das nossas famílias, aversões inexplicáveis à luz da genética, à luz da existência atual. Se considerarmos como sendo o berço, o início da vida e o túmulo, o final da existência do espírito que é imortal. E por tudo isso, diz Allan Kardec no item 5, o Espiritismo apresenta uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Perdoar aos inimigos, sem dúvida, será bom para eles, que terão em nós uma compreensão superior, terão em nós um amparo, um auxílio. Mas o perdão aos inimigos é, sobretudo, benéfico para nós mesmos, que não atravessaremos toda a encarnação
carregando este fardo pesado e desagradável, gerador de tantos males, que é o ódio, ou a mágoa, o ressentimento, a hostilidade reprimida, o desejo de vingança. Por isso o Evangelho nos propõe que amemos os inimigos, por eles e por nós, pelos benefícios que haveremos de aurir através da adoção de sentimentos nobres, de atitudes boas. E é assim que nós vamos sensibilizar os nossos adversários, porque, como escreve Allan Kardec, não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. E no item 6, ainda texto elaborado pelo codificador Allan Kardec, temos apontamentos preciosos. Trago 2 nesta oportunidade. Diz Allan Kardec: os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se, diz o codificador, se conseguintemente se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Não há porquê, portanto, à luz do Evangelho, fazermos uma distinção entre mortos e vivos, vivos e mortos. Todos são nossos irmãos, todos são filhos de Deus, todos são credores do nosso amor, da nossa boa vontade, da nossa compreensão. E trago de Emmanuel uma excelente contribuição, 2 livros. O primeiro deles, Pão Nosso, capítulo 137, por título Inimigos. E o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 111, Perante os Inimigos. No Pão Nosso, capítulo 137, pontuando para favorecer a compreensão, Emmanuel nos diz que amar os inimigos não é ter para com eles atitudes cariciosas. Amar os inimigos não é concordar sempre com o comportamento daquele que age de forma inadequada. Amar os inimigos não é aplaudir ao que rouba ou destrói deliberadamente.
Amar os inimigos não é multiplicar as asas da perversidade ou da má-fé. Amar os inimigos não é dar-lhes aprovação indébita. Amar os inimigos não é assimilar o ódio que nos endereçam, caindo em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Amar os inimigos não é entrar em duelo do mal contra o mal. E feita esta digressão, Emmanuel nos diz, no capítulo 137 do Pão Nosso, amar os inimigos é auxiliarmos os mais cruéis, não com aprovação indébita. Auxiliar os mais cruéis, com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina. Amar os inimigos é ter paciência. Amar os inimigos é usar de recurso construtivo e trabalho restaurador em favor deles. Amar os inimigos é ampará-los fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao nosso alcance. E no capítulo 111, agora do livro Palavras de Vida Eterna perante os inimigos, Emmanuel continua com o seu excelente magistério, dizendo para nós em que consiste amar os inimigos. E ele afirma, então, amar os inimigos é preservar a própria serenidade, é reconhecer-lhes o direito de opinião, ainda que contrária à nossa. Amar os inimigos é não exigir a estima ou o entendimento dos outros. Amar os inimigos é não nos preocuparmos em demasia com os apontamentos depreciativos que façam em torno de nós. Amar os inimigos é anotar-lhes as qualidades nobres. Amar os inimigos é desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, que eles sejam bem-sucedidos naquilo que eles consideram que não estamos indo assim tão bem. Amar os inimigos, prossegue Emmanuel, é aprender a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo. Prosseguir ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Amar os inimigos é renunciar à presunção de viver sem adversários. Amar os inimigos é compreender que os adversários funcionam por fiscais e examinadores de nossos atos. Amar os inimigos é continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos.
E Emmanuel termina a sua página dizendo: nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. O primeiro tema do capítulo 12 é retribuir o mal com o bem. O segundo tema, amar os inimigos desencarnados. Amar os inimigos, o tema do capítulo, e especificamente hoje, amar os inimigos desencarnados. Porque amar o inimigo é uma das formas que o cristão tem de retribuir o mal com o bem. Uma outra reflexão que trago é esta: quem é a pessoa a quem hoje damos o título de inimigo? Será que este inimigo de agora não é um amigo de ontem, um amigo a quem não amamos devidamente, um amigo a quem não auxiliamos devidamente? Será que este inimigo de agora não é o amigo que abandonamos no passado, que traímos no passado, um amigo com quem usamos de deslealdade, alguém que não amamos e que se decepcionou conosco, se rebelou contra nós e que agora vem a seu modo cobrando o amor que não recebeu, a amizade que não recebeu? Portanto, sob esta análise, é possível que nós tenhamos dado causa a esta inimizade, a este ódio, retrogradando no tempo e no espaço. Será que este desentendimento não começou em nós, sendo o inimigo de agora apenas um reflexo do nosso mau proceder de ontem? Será que o inimigo agora, a seu modo, não está gritando por amizade, por carinho, por ternura, por bondade, por paciência, por tolerância, valores estes, atitudes estas que talvez não tenhamos tido no passado? Será que este inimigo de agora não é um doente que retorna ao nosso convívio para que tenhamos aí a oportunidade de atendê-lo, de servi-lo, de assisti-lo, de orientá-lo, de encaminhá-lo para o bem? Será que este inimigo não é a vida nos dando a oportunidade de treinar valores, atitudes, comportamentos cristãos que ainda não desenvolvemos em um nível satisfatório? Sendo assim, o inimigo, longe de ser um mal, é um bem, por ensejar-nos a possibilidade concreta da melhoria, do progresso, do crescimento. Reflitamos nisto tudo. E temos ainda mais 4 temas
ao longo do estudo do capítulo 12. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra, a vingança, o ódio e o duelo. E vamos estudando. E quando concluirmos o capítulo, certamente não teremos esgotado o tema. Mas, com certeza, alguns apontamentos hão de servir para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Que Jesus, que amou a todos, seja a nossa inspiração permanente, para que o nosso amor gradativamente vá sendo direcionado a todos os irmãos de humanidade, independentemente de quem sejam eles, de como estejam eles, de onde eles estejam. Paz para os seus corações, paz para os nossos corações.